E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falarmos de dois produtos sensacionais que já estão à venda no mercado e que facilitam muito o trabalho do profissional. Aqui eu tenho comigo os dois medidores a laser da Bosch, o GLM 80 e o GLM 100C. A gente fala medidor a laser, mas vocês também podem conhecer como as trenas a laser da Bosch. Todo medidor a laser da Bosch tem essa sigla GLM e o número que vem depois é o alcance deles. Por exemplo, o GLM 80 é o medidor de distância que vai medir até 80 metros. E o GLM 100C é o medidor de distância que vai medir até 100 metros. Para as pessoas que já venham acompanhando os vídeos, já apresentamos o medidor de distância GLM 50C. Para quem não se lembra, a letrinha C significa conectividade com Bluetooth. Então, o medidor de distância GLM 100C também tem essa função de se conectar com o Bluetooth. Mas como que funcionam esses medidores de distância? Vocês vão ver que é uma coisa bem simples, não é complicada. O complicado é você ficar puxando a treninha de um lado para outro. Isso sim é uma coisa complicada. Então vamos aos passos, às funções, primeiramente, do medidor de distância GLM 100C. Como você pode ver aqui, ele é um medidor que tem vários botões e cada botão tem um significado diferente. Para ligar o medidor é esse botão aqui. Você dá um clique e a telinha já liga, ou seja, o medidor já entra nessa função de medição de distância. E como que funciona? Sempre eu tenho que ter um obstáculo para eu medir. Então eu vou clicar esse botão vermelho. Vou dar um clique para aparecer o meu laser. Ali só está indicando o ponto de referência que eu tenho para fazer a medição. Lembrando que quando eu ligo qualquer um dos medidores de distância, a medição sempre vai sair da base, ou seja, a referência do meu laser vai ser aqui da base. Então, se eu fizer essa medição, o medidor já vai estar contando o tamanho dele. Então, meu laser está ligado, o que eu só preciso fazer é dar um clique aqui nesse botão vermelho grandão. Pronto, já fez a minha medição. Não é fácil? Muito fácil, né? E bem simples. Mas vamos dizer que eu queira mudar essa referência daqui de baixo para aqui de cima. Então, tem um botão, que é esse botão aqui, que se você apertá-lo, não sei se vocês vão conseguir ver na tela, mas a minha referência agora foi aqui embaixo. Por quê? Como a GLM 80, a 100 também tem, a gente fala de perninha, que se parece com essa aqui. Para que serve essa perninha? Uma perninha de apoio, vamos dizer assim. É para você fazer as medições de lugares de difícil acesso. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma quina aqui. Então eu tenho uma quina. Se eu quiser fazer uma medição normal, na diagonal, com a referência da base, eu não vou ter a precisão que eu preciso. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa perninha, vou apertar esse botão para que meu laser, a referência do laser saia dessa perninha e vou colocá-la exatamente no lugar de difícil acesso. Esses medidores de distância, então, tem essa função da perninha, tem a função da medição sair de um tripé ou aqui da frente. Então, são 4 opções: base, perninha, frente e tripé. Como já sabemos, como mostramos sobre o medidor GLM 50C, o medidor de distância GLM 100C também tem as funções de metro quadrado, metro cúbico, tem a função contínua. E como que eu vou até essas funções? Esse botão aqui tem até o desenho, né, de um quadrado mais robusto, que seria o volume. Então, se eu quiser ter a área, ou tirar a área de uma sala, ou seja, o metro quadrado, eu vou apertar uma vez esse botão e na telinha já vai me indicar o metro quadrado.
Então, para quem não se lembra, o metro quadrado é aquela função que você precisa fazer duas medições, comprimento vezes a largura. Então, primeiro você vai medir aqui e depois você vai fazer outra medição. Quando você tiver as duas medições, o medidor já vai fazer o cálculo para você e já vai te mostrar o metro quadrado daquela sala, por exemplo. Então você não vai precisar de calculadora, caneta e nem de ajudante. Você vai conseguir fazer o trabalho sozinho. Já se você quiser um metro cúbico, novamente aquele botão, vou apertá-lo uma vez. Na telinha já indica aqui o metro cúbico, então você não tem como errar, não adianta você, se você quiser tirar um metro quadrado e colocar na função metro cúbico, não tem como. Então nessa função aí você vai tirar o quê? A altura, comprimento e largura. E se eu apertar mais uma vez esse botão, volta na medição de distância normal. Vocês podem estar perguntando, qual que é a diferença do medidor de distância GLM50C com a 100C? Claro, a GLM50C tem um visor colorido e a 100C não tem. Porém, a 100C tem 50 metros a mais que a GLM50C. Outro detalhe, as funções da GLM50C estão aqui. Então, na hora que eu apertar o botão função, já entra nessa função de medição contínua, ou seja, não tem aquele detalhe em círculo como a GLM50C. Nessa função da medição contínua, quando a linha está toda pontilhada, você faz aquela medição em tempo real. Então, por exemplo, você quer colocar pilares em 2 metros dessa parede, coloca a trena lá, liga o laser. Quanto mais você se afastar do seu ponto de partida, maior vai ser a distância. Quando você se aproximar, menor vai ser a distância. Se você quiser colocar pilares em 2 metros, vai andando com a trena até chegar a 2 metros, faz uma marcação, 4 metros, 6 metros e assim por diante. Se eu apertar o botão função mais uma vez, já vai me dar a função da medição indireta. Não sei, para quem está acompanhando os vídeos, eu dei aquele exemplo do pilar, onde eu gostaria de ter a altura do pilar, mas eu não consigo chegar até lá, ou o pilar não tendo teto, não tem como eu colocar a trena no chão para medir a altura do pilar, porque o laser sempre tem que bater em algo para medir. Lembrando que esse laser não pode bater espelho, vidro ou água, tá? Se você tiver numa casa que só tem janelas de vidro ou portas, sempre coloca um pedaço de papel na frente, um papelão, uma madeira, sem problema nenhum. Então, nesse caso, vamos dizer assim, eu estou na mesma base desse pilar, vou jogar o laser na ponta desse pilar e vou dar um clique. No que eu der um clique, ela já vai me dar a medição de altura desse pilar. Se eu apertar novamente o botão função, vai agora, a diferença aqui é o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, inclinar a trena e colocar o laser na ponta do pilar, porém você agora está procurando a distância entre você e aquele pilar. Então, novamente, eu vou ligar o laser, estou na mesma base do pilar, vou inclinar o meu medidor, vou dar um clique e a distância aqui foi entre você e aquele pilar. Se eu apertar o botão função mais uma vez, aqui está mostrando a medição indireta, a medição de altura indireta dupla. Ou seja, nesse caso, você não está no mesmo nível do pilar. Vamos dizer que você está usando um tripé e você precisa saber a altura desse pilar. Então você vai fazer novamente, vai ligar o laser e vai ter que fazer duas medições, uma embaixo e outra em cima. Aí novamente você vai ter a altura desse pilar. Então, quando você não estiver na mesma base do pilar ou da janela, ou o que seja, você sempre tem que usar essa função de medição indireta dupla. Apertando mais uma vez o botão função, temos aquela função da soma da área das paredes. Não sei se vocês se lembram, mas vamos dizer que o pintor está numa sala que tem várias repartições, ou seja, não é uma sala com 4 paredes.
e ele precisa saber quanto de tinta que ele irá usar para pintar as paredes daquela sala. Então ele vai pôr nessa função, que parece aqui um livrinho aberto, vai tirar o pé direito, né, a altura da sala, tem que ser igual na sala toda. Quando ele medir o pé direito, aí ele vai medindo parede por parede, parede por parede, aí ele vai ter a soma total da área daquelas paredes. Isso então auxilia muito, o trabalho fica muito mais rápido e claro, fora a precisão que você vai ter, que é muito melhor do que com uma trena manual. Outra função que essa trena possui é aqui, ó. Esse botão é o inclinômetro dela. Quando eu aperto esse botão, ela vira um inclinômetro. A GLM50C também tem esse inclinômetro, porém a GLM100C não tem aquele nível bolha que a de 50 metros tem. Então aqui o inclinômetro funciona do mesmo jeito, você pode usá-lo para fazer um corrimão, checar se alguma coisa está 90 graus e assim por diante. Novamente lembrando, esse inclinômetro é um inclinômetro para nivelar coisas pequenas, como um móvel, um quadro numa parede. Não dá para nivelar uma casa, por exemplo, com um medidor desse. Quando o medidor vira um inclinômetro, ele não mede nada, somente te dá o grau ou a porcentagem da inclinação. Esse botão aqui, por exemplo, é a memória da GLM100C. Então ela vai armazenar 50 medições. Você pode tirar 50 medições que ela vai guardar as 50 medições. Então se você apertar esse botão, você vai ter aqui todas as medições, ou seja, todas as 50 medições que você já fez. E, claro, o botão de mais e menos quando você precisa somente somar ou subtrair as medições. Não é a mesma função do metro quadrado, que o metro quadrado é uma conta de vezes. No caso aqui, você está somando ou subtraindo as medições. E, é claro, o botão de Bluetooth. O interessante desses medidores de ângulo, dos medidores de distância 80 metros e 100 metros, eles também se encaixam na régua R60. É uma régua que você encaixa esse medidor, é nada mais, nada menos para você ter uma base maior de se trabalhar. Então a régua que funciona também com os medidores de 80 metros e 100 metros é a régua R60. Então a GLM100C como a GLM50C funciona, né, com o aplicativo baixado gratuitamente, tanto no iOS como no Android. E além de tudo, essas trenas de 80 metros e 100 metros, elas não trabalham com pilhas, elas funcionam com bateria lítio. Então é como se fosse carregar mesmo o celular na tomada, que você vai carregar a sua trena do mesmo jeitinho. E lembrando novamente que todos esses produtos têm 1 ano de garantia e são protegidos contra respingo d'água e pó.